DJ Alok, um dos maiores nomes da indústria da música eletrônica do mundo. Now, please welcome Alok. Ayrton Senna, um dos maiores nomes do automobilismo da história. Ayrton Senna vive mais um momento de glória no circuito de Interlagos. É o carinho da torcida brasileira, que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos. Senna nos braços do povo. O que esses dois brasileiros ícones ídolos têm em comum? A resposta pode ser algumas, mas por agora a resposta é Drone Light Show. Recentemente, 600 drones luminosos levantaram voo, realizando uma coreografia, um balé de luzes no céu. Aconteceu no evento de Fórmula 1 em São Paulo. Durante a apresentação do DJ Alok, os drones formaram no céu a imagem de Ayrton Senna. Assim como diversas outras imagens. Estamos falando aqui sobre uma modalidade que se chama Drone Light Show. De forma automatizada, os drones decolam, realizam os movimentos, formando as imagens e depois pousam. Tudo no apertar de um botão e controlado por um laptop e um operador. E é isso que a gente vai falar nesse episódio. Quanto você acha que custou para fazer o show do DJ Alok na Fórmula 1 com 600 drones luminosos? E como que funciona tudo isso? 600 drones. Que tal 10.197 drones? Esse foi o recorde mundial batido agora pela empresa chinesa Damoda. E a gente vai falar sobre isso também. Você sabia que tudo isso é controlado por um único laptop e um único operador? Nós vamos falar sobre a parte técnica, como que faz para colocar tantos drones no ar, sem um bater no outro e todos decolando e pousando ao mesmo tempo. Nós vamos falar também sobre alguns valores do mercado do Drone Light Show, que neste ano foi avaliado em 5,89 bilhões de dólares. Vamos falar como que esse pessoal faz dinheiro e como que o dinheiro roda de um lado para o outro, vendendo e comprando esses serviços e softwares também. E o que esperar do futuro desse mercado de tecnologia? Será que dá para fazer a mesma coisa que essas empresas gigantescas e bilionárias estão fazendo, mas em casa? Vamos descobrir tudo isso e mais um pouco nesse episódio sobre Drone Light Show. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E não se esqueça da dica, acesse a descrição do vídeo para ir diretamente no seu ponto de interesse que gostaria de assistir. Ou então prepare uma pipoquinha e vamos junto falar sobre essa indústria bilionária. Capítulo número 1. Como funciona o Drone Light Show? A maioria dos drones podem ser programados para realizar um percurso preciso de forma autônoma, sozinha, decolam, pousam. Isso já é feito faz bastante tempo, inclusive com os drones comerciais da DJI, que é muito utilizado para realizar serviço de topografia, por exemplo. Então você sobe um drone, você, através de um mapa de satélite, você determina a área que esse drone vai atuar, você seleciona a quantidade de fotos que você quer que esse drone realize também. Nisso, o drone vai traçar uma rota precisa em que ele vai e volta diversas vezes, decola e pousa sozinho. Isso é para uma aplicação bem de engenharia, de topografia, para analisar medidas e distâncias e também diferença de nível de terreno. Então isso já está bem acessível assim para a gente hoje em dia. Controlar milhares de drones no ar, acredite se quiser, não é tão diferente disso. Usando um software de animação 3D convencional, como Blender, Cinema 4D, Studio Max, que são softwares bem famosos, diga-se de passagem, é neles que a performance do drone, é nesses softwares que essas centenas e milhares de drones, essas rotas, elas são programadas. Então eles criam um ambiente virtual 3D, configuram cada drone com a sua rota de voo, assim criando as formas, os desenhos, os designs no céu, sem que um drone bata no outro, em um ambiente totalmente controlado. E essas informações que são geradas nos softwares 3D,
é que vão ser encaminhadas para um segundo software, que aí sim é ele que vai fazer toda a pilotagem. As luzes RGB de cada drone também é programada no software e basicamente funciona como um pixel art, né? Então você pensa em vários pontos e você programa cada pontinho para fazer uma função. E aí esse balé começa a tomar uma certa forma. Mas é interessante pensar que essas animações que a gente vê no céu são feitas no software de modelagem 3D convencional, né? Depois é utilizado um segundo software. Esse software é encarregado para realizar a leitura desses dados criados no primeiro software de animação, e é ele que vai operar de forma automatizada. O pessoal compara muito com fogos de artifício. E hoje a gente vê esse tipo de show com drones em eventos como Olimpíadas, Copa do Mundo, promoções, publicidade, marketing de grandes marcas, em shows também. E o que motivou muito para fazer esse vídeo foi realmente o evento da Fórmula 1 com a apresentação do DJ Alok e esses 600 drones no céu formando a imagem do rosto do Ayrton Senna, prestando essa homenagem muito bonita. O Alok, ele é um cara bem esperto, tá? A equipe dele por trás, a agência dele de marketing por trás também, eles têm muito sucesso nas ações que eles se propõem a fazer e ultimamente eles têm explorado muito os drones. Olha isso daqui. Gente, esse voo aqui foi realizado pelo Gustavo Remor. Olha isso. O cara simplesmente entrou num toboágua com um drone à prova da água para fazer uma promoção aí, uma divulgação dessa nova atração, desse Beach Park, juntamente com o DJ Alok. E aí a cena de ouro, DJ Alok. É incrível, né? Vamos ver mais um do Gustavo Remor. Essa daqui é uma outra imagem do Gustavo Remor e essa me pegou muito, achei incrível. Saiu também nos canais de notícia e é interessante que eles sempre usam desse tipo de ferramenta, né, da tecnologia para poder ir até o limite e nisso gera, né, o marketing, atrai publicidade, atrai matérias, saem muitos portais. É esse o objetivo, né? Esse é o grande impacto de utilizar tudo isso. Não, é incrível. Essa imagem é... essa do entrar no apartamento e sair, tá fora no carnaval. Com o DJ Alok tocando, animal. As redes sociais do Gustavo Remor vão estar aqui na descrição também, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho dele mais na frente do vídeo, porque esse cara tem dedo aí nesse negócio do Drone Light Show do Alok lá também, hein? Vamos em frente. Quando a gente pensa em marketing, quando a gente pensa em identidade visual, quando a gente pensa em branding, e como estamos falando do Alok, olha só como as coisas se encaixam, né? Então a gente está falando de uma peça de tecnologia, uma ferramenta que é utilizada para poder promover a identidade, o branding do artista, né? Então quando a gente pensa em DJ Alok, transcende isso que é a bolha dele da música, né? Então tem muita coisa acontecendo em volta dele, que não é só música, ele não é apenas um DJ, ele é um cara que fornece experiências e através de tecnologia, muito de iluminação, muito de artes cênicas, muito de drone, que foi o que aconteceu agora na Fórmula 1. Capítulo número 2. A China, os Estados Unidos e os recordes de Drone Light Show. Nós falamos de 600 drones no show do Alok. O primeiro recorde mundial de Drone Light Show foi em 2018, realizado pela bilionária empresa Intel. Esse recorde foi feito com 2.018 drones. Mas desde então, é a China quem vem batendo todos os recordes e dominando essa cena aí. A China tá na frente de tudo hoje em dia, ela tá numa era de salto tecnológico e tá ficando à frente das outras nações. E com o drone não é diferente. Recentemente o recorde mundial de Drone Light Show foi batido pela empresa chamada Damoda e foram utilizados 10.197 drones. Dá uma olhadinha aqui em alguns vídeos caseiros. Gente, olha isso. Deixa eu voltar.
Gente, olha a quantidade. Isso realmente é um enxame. Olha quantos estão saindo e levantando voo. E esse é o recorde mundial de 10 mil drones luminosos voando simultaneamente e operados por apenas um notebook. Olha essa imagem, que impressionante. Agora a gente começa a ter uma perspectiva da quantidade. Olha isso, cara. Deixa eu voltar aqui. Meu. E com isso eles conseguem formar as imagens super complexas. Então, essa me impressionou muito. Tem tanto drone que eles são capazes de simular uma tela LED RGB. Então, você vê que eles fizeram uma nave, né, gigantesca, e você tem tipo um telão assim no meio, né, que esse telão também é formado por drones. Só que é tanto drone que você consegue fazer aí já a ilusão como se fosse uma televisão de LED. Aí já vira o mesmo conceito de uma televisão de LED. Já não tá mais falando sobre pixel, sobre vamos fazer um show de drone luminoso no conceito de pixel, né? Fazer ali só umas bolinhas voando. Não, agora a gente tá falando de vídeo sendo transmitido pelos drones enquanto eles voam. Aqui dá pra ver bem. A complexidade desses designs também. Olha como eles brincam com as luzes. Isso é um trabalho completo demais. Olha como no meio aqui desse design de prédios, você tem sombras no meio, né? Sombras, tipo, são os drones desligando os LEDs, né? Você tem duas pessoas ali, sombras de duas pessoas lutando no meio do design dos drones dos prédios, cara. Isso é avançado. Essa é uma apresentação que fez parte do Dia Nacional da China. Foi na cidade de Shenzhen, que é um dos polos aí tecnológicos e comerciais da China. Foram apresentações realizadas em 5 distritos diferentes, em dias diferentes, e essa foi a apresentação que bateu o recorde aí, mundial de Drone Light Show. E essa empresa da Moda já se pronunciou dizendo que eles têm capacidade de realizar com muito mais do que 10 mil. Então, aguardem que daqui a pouco não vai ser brincadeira não, viu? A China tá voando, tá na frente, tá muito na frente. Ó, eu, particularmente, realmente acredito que em pouquíssimo tempo, assim, falando de 5 anos para 10 anos, a gente vai estar falando de 100 mil drones e, por que não, 1 milhão de drones. A gente tem que olhar isso que está acontecendo agora e já perceber que estamos apenas no começo dessa tecnologia. Você concorda com isso? Você acha que 100 mil drones, 1 milhão de drones? Será que eu tô falando besteira? Comenta aí, qual que é a sua opinião? Dá um feedback aí, cara. E os Estados Unidos, a suposta maior potência mundial aí, como é que ela tá posicionada nisso tudo? Devo dizer que os Estados Unidos, eles estão numa posição um pouco enroscada, porque ultimamente eles estão num processo de banimento dos drones chineses no seu território. Então eles estão banindo os drones da DJI, por exemplo, que é a maior marca, a maior fabricante, a marca que tem mais força no mercado aí, por medo de espionagem. Então, tem a sensação de que há um retrocesso. Afinal de contas, a China que constrói todos esses componentes e consegue entregar com uma demanda muito alta, não tem competição com os chineses. Então, os Estados Unidos está numa posição enroscada, tá na geladeira, não tá desenvolvendo nada em questão disso, tá bom? Capítulo número 3. Planejamento e partes técnicas. Vamos lá, tem uma parte polêmica no meio do planejamento, certo? Por quê? Tudo começa com 1 mês de antecedência. Porque é necessário que a equipe de design e 3D, que eles realizem as animações. Gente, esses softwares, eles são os mesmos que já são utilizados aí na indústria há muito tempo, já são muito conhecidos. São softwares, por exemplo, como
o Blender, Cinema 4D, Studio Max. E no planejamento também vai ter uma etapa em que uma equipe vai visitar o local e ver se está tudo certinho. Então isso exige um certo tempo, né? Vamos falar um pouco sobre o ambiente 3D que eles criam para poder simular o local de voo e também simular os drones voando. É aí que eles conseguem definir precisamente a rota de cada drone nesse ambiente simulado virtual. É aí que eles criam os designs, as figuras, e eles já conseguem ter um preview da animação dos drones voando. É importante lembrar que essa etapa ela serve só para criar esses comandos de rota dos drones, é simplesmente para gerar as informações que o drone vai do ponto A até o ponto B, certo? Nisso é criado um arquivo de leitura com dados. É isso que eles estão fazendo nesse software 3D, apenas isso, eles querem essa informação, isso que é o principal. Então aí nessa etapa eles já checam se não vai ter colisão, se os designs estão coerentes, se estão bonitos, se está tendo um flow ali entre as figuras sendo formadas, se as luzes estão acendendo e apagando ou na sua intensidade correta, nas suas cores corretas e alguns outros detalhes também. Pessoal, a parte polêmica que eu falei vem agora, porque essa profissão de designer de drone light show, o pessoal que desenvolve esses desenhos é uma profissão que está com seus dias muito contados. Uma profissão tão nova que nem existe assim ainda, mas já está sumindo, porque a inteligência artificial vai proporcionar que através de um clique esses designs sejam criados e que haja um flow, todos esses problemas de criação dessas imagens, e um clique vai estar pronto, entendeu? É uma questão de tempo. Então você gera essas informações de movimentação dos drones, exporta esses dados do software. Próximo passo é pegar esses dados gerados e inserir num outro software. Esse sim vai ser responsável por controlar os drones, de inserir os comandos no equipamento mesmo, que vai fazer com que eles decolem, realizem a coreografia e depois pousem. Mas vamos com muita calma. Primeiro a gente vai pegar esses dados, vai botar num pendrive, no HD, na nuvem, não sei, vai guardar, muito bem guardado, que a gente vai usar eles daqui a pouquinho. Lembra desses dados que a gente guardou, tá? A gente guardou aqui, ó, e a gente vai usar eles daqui a pouquinho. Eu nem tenho bolso. Agora vem um desafio. Como é que você conecta um drone no computador? Como é que você conecta 2 drones no computador? Como é que você conecta 10.000 drones no computador? No site dos recordes mundiais do Guinness, eles colocam como critério para ser um recorde mundial de drone light show que esse show seja controlado por apenas um laptop. E você acredita que dá para controlar 10.000 drones com um laptop? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona esse negócio. Vamos fazer uma pequena demonstração aqui. Como é que você conecta um drone em um notebook? Primeiramente, eles utilizam de rede Wi-Fi para conectar esses drones, tá bom? Então, um drone é muito simples, você pega uma antena e conecta via Wi-Fi numa antena que vai se conectar nesse notebook, ok? Caminho de sinal de um drone foi muito bem estabelecido. Agora, se a gente pegar um segundo drone, então nós vamos precisar de uma segunda antena e ele também vai se conectar através de uma antena ali, Wi-Fi, conectada nesse notebook. Ok, 2 drones, sucesso, temos 2 entradas USB, pode ser que funcione, mas e se nós estivéssemos falando de centenas ou milhares de drones? Acho que é muito fácil, né? É só a gente pegar também centenas e milhares de antenas. Pronto, tá certinho. Tem alguma coisa que parece que tá errada aí, né? Alguma coisa não vai dar muito certo. Então, por isso, existe uma solução. E a solução é essa daqui. É um roteador que recebe todos os sinais de todos os drones e através de um sinal o notebook recebe esse sinal do roteador. Agora, o que acontece? Acontece que, por usar um protocolo Wi-Fi para se conectar no roteador, o notebook ele tem a capacidade de identificar cada porta IP utilizada por cada drone. Então, pensando que é uma conexão individual para cada drone vai gerar um endereço de IP. E no notebook você consegue visualizar cada endereço de IP referente a cada drone de uma forma dedicada, de uma forma individual.
Agora nós temos duas peças muito importantes necessárias aí. A primeira é o arquivo de rotas que criamos no software 3D. A segunda é fazer com que o notebook identifique o sinal individualmente de cada drone. E agora chegamos em uma terceira peça. Essa terceira peça vai ser responsável por juntar tudo isso. Estamos falando aqui sobre um segundo software, esse que vai ser responsável por identificar o sinal de cada drone e de receber essas informações do software de animação. E é ele que vai realizar realmente o voo em si. E olha que interessante, é aí que algumas empresas lucram bastante, tá bom? A gente vai falar mais a fundo daqui a pouquinho sobre isso, mas basicamente as empresas desenvolvem esses softwares de Drone Light Show e eles cobram aí uma anuidade de 15 mil para 100 mil dólares. Eles cobram esses valores aí, também cobram suporte, treinamento, certificados, algumas coisas. Vamos falar daqui a pouquinho mais a fundo, tá bom? Mas é claro que estamos falando aí de tempos modernos, de uma comunidade de drones, de droneiros, né? Então, hoje temos sim uma opção open source, código aberto, que o pessoal usa para desenvolver a ferramenta e está disponível para ser usada agora mesmo, e ela se chama SkyBrush. É uma ferramenta que tem a versão gratuita e a versão paga com algumas funcionalidades, incluindo o suporte, por exemplo. Então agora que temos tudo isso conectado nesse software de operação de voo, chegou a hora de pegar os drones, de calibrar o compasso deles e posicionar eles ali no terreno. Dentro desse software de operação de drone, você consegue configurar algumas coisas importantes. E eu vou fazer uma listinha aqui que você que já opera drone vai se identificar bastante, porque é basicamente a mesma coisa. Número 1, você vai checar a qualidade e a quantidade do sinal de GPS, né? A quantidade de satélites e se cada drone está recebendo de uma forma adequada ali esse sinal desses satélites. Porque é através do GPS, do sinal de GPS, que eles são capazes de ter uma precisão no movimento deles. É com essa qualidade de sinal que eles vão conseguir se movimentar do ponto A para o ponto B sem se chocar, de acordo com o que foi programado no software 3D. A segunda coisa também, que a gente já conhece muito bem, é calibrar o compasso, checar se não tem nenhum tipo de interferência magnética. Isso você consegue ver no software também. E para quem pilota drone, a gente sabe, né? E para quem não pilota também, eu falo para vocês que o sinal de GPS e o compasso são coisas muito importantes que você precisa ter ali bem estável. Se não tiver estável, o seu drone ele tem um risco de sair voando sozinho, de dar drift, né? Você tá parado, o GPS não tá pegando, ele não tem referência de posicionamento ali com o satélite e a terra, ele fica confuso. Pô, onde que eu tô? Eu não sei onde eu tô. Ele começa a fazer assim sozinho. Eu já passei por isso e é um pouco assustador. Uma outra coisa que a gente faz também normal é setar o home point, também através do sinal de GPS, de satélites, né? É aí que os drones eles vão saber aonde pousar exatamente do lugar que eles vieram, né? Do lugar que eles decolaram. Tem alguns outros parâmetros como bateria e outras coisas. Até aí é algo padrão que a gente já conhece bem, né? Que a gente já faz rotineiramente. Agora vem uma etapa um pouco diferente. A gente vai falar aqui sobre o geofence. Geofence, que na sua tradução literal é a cerca geográfica, né? Então, como é que funciona? No software, você configura para que os drones eles voem e atuem apenas em uma área limitada. Você tem a área do show que vai acontecer. Você consegue setar essa área certinha. Ao redor dessa área, nesse raio, nesse perímetro aí, você coloca uma cerca de segurança invisível, né? Obviamente. E caso o drone por algum motivo, por exemplo, uma ventania forte, ele seja arrastado para essa cerca, então é dado o comando de segurança para que ele pouse sozinho. E também, nesse software específico que eu pesquisei, eles têm uma segunda geofence. Então,
caso o drone atravesse essa primeira medida de segurança, essa primeira cerca, por algum motivo, eles têm a segunda e essa daí está programada para cair. Se o drone chegar até ali, ele vai desligar e vai cair. Certo. Ah, mas aí você pode estar perguntando assim, nossa, mas vai cair na cabeça de alguém? Vamos voltar um pouco atrás e falar sobre o planejamento, né? Aí você tem a equipe de planejamento que vai até o local, que checa terreno, já checa as interferências magnéticas, qualidade de sinal, GPS, vai obviamente escolher um local que não tem ninguém, né? Um lugar sem pessoas, né? A segurança do evento também não vai colocar um monte de gente embaixo do show de drone. E se tudo isso aí tiver já certinho configurado, o software de operação de drone vai identificar cada drone e vai dizer para você que eles estão aptos para voo. E agora chegou um momento, lembra que eu falei para guardar aquele pendrive com o arquivo de animação que a gente gerou das rotas? Então agora finalmente chegou o momento de a gente carregar essas informações para dentro do computador. Então eles pegam esse pendrive, essas informações e carregam nesse software de operação de voo. Esse software vai receber essas informações. Então agora os drones, eles receberam a informação das rotas que eles precisam realizar e tudo certinho já. Então, se tudo tiver certo, estamos agora a um botão de distância de iniciar o nosso Drone Light Show. Tá, um botão, talvez dois, vai. Esse software que eu pesquisei mais a fundo, eles têm um botão de dance. Não me pergunte o porquê, mas achei interessante, né? Primeiro você aperta um botão para poder ativar todo o sistema realmente, e depois você tem o botão de dançar. Eu achei engraçado. Aí você aperta, aí sim vai começar a subir todo mundo. E se tudo der errado? E se o drone sair voando descontrolado? Mundo afora, o drone rebelde? E se o notebook pifar? Ah, esqueci de pegar o carregador do notebook aqui, ó, para fazer a apresentação, acabou a bateria. O que acontece? Você tem alguns sistemas, algumas medidas de segurança. Primeiro, a gente já falou que é o geofence, né? Já falamos sobre o geofence, certo? E se o notebook falhar? O que acontece? Bom, eles têm sim um sistema redundante com um segundo notebook, justamente para se tiver alguma falha no primeiro, você vai ter um segundo sistema que vai conseguir controlar qualquer tipo de problema. Capítulo 5. É possível fazer tudo isso de forma caseira? E a resposta pode te surpreender. Imagina que uma empresa bilionária, a Intel, em 2018, ela colocou 2018 drones para voar nos céus. Imagina o investimento, o esforço, o desenvolvimento da tecnologia, os testes, erros e acertos. É necessário uma empresa bilionária para ser a pioneira numa coisa dessas, né? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa que envolve o drone. Isso daqui, a gente tem que pensar de que é uma gambiarra que voa. Porque isso aqui foi desenvolvido principalmente pelo pessoal do aeromodelismo, que começou a fuçar muito a parte de equipamento e começou a desenvolver aí todas as partes necessárias para criar um drone, né? Então, o drone em si, ele já nasceu de uma forma meio caseira, sabe? E aí as empresas chegam com força, entucham tecnologia dentro, transformam num produto top de linha e vendem. Beleza, mas o drone raiz, a gente tem que pensar que tá aí. Comunidade pratica muito mais o drone raiz, que envolve consertar, envolve soldar, envolve quebrar, envolve uma porrada de componente diferente que você mesmo monta, né? Essa é a graça também do drone FPV. Então a resposta para essa pergunta é sim. Existe uma forma para fazer em casa. Eu vou botar aqui o exemplo desse youtuber, ele se chama The Drone Dojo. E ele, um cara entusiasta, ele colocou na cabeça que ele ia fazer um Drone Light Show sozinho. Ele basicamente fez tudo isso sozinho no jardim da casa dele. Então a conclusão para essa pergunta é que esses sistemas eles vão ficar mais complexos, porém o outro lado é que ele vai ficar mais acessível, justamente porque tem os entusiastas raízes, tem o pessoal do software open source e a gente pensa que todas as ferramentas necessárias para fazer um Drone Light Show estão à disposição sim, porque você tem o drone, você tem um protocolo de comunicação viável que não é de outro mundo, você usa a rede Wi-Fi que, tá aí, né? E você usa apenas um notebook. Então, tudo está aí à disposição e é uma resposta que me surpreendeu, porque na pesquisa para fazer esse
esse vídeo, eu não achava que seria possível, né? Eu nem sabia que era com um laptop que fazia. Então agora mudou, assim, a chavinha, mudou completamente a minha perspectiva sobre esse tipo de tecnologia, entretenimento, né? Capítulo 6. Como que é o mercado de Drone Light Show? Vamos falar de números. Segundo o site Business Research Company, o mercado de Drone Light Show em 2023 foi avaliado em 4,98 bilhões de dólares. Já em 2024, em 5,89 bilhões de dólares, com uma estimativa de crescimento anual de 18%. Por um lado, o principal mercado é o asiático, tá? Eles estão muito à frente, eles estão voando mesmo. Por outro lado, os americanos estão se enroscando aí com seus banimentos das suas tecnologias chinesas com medo de espionagem. Então, enquanto os chineses estão voando, os Estados Unidos estão se atrapalhando todos aí nesse processo. Um dos maiores motivadores de crescimento desse mercado é que o Drone Light Show ele está sendo uma alternativa para fogos de artifício, é uma alternativa mais amigável, oferece mais segurança, tem menos barulho, menos contaminação química, então está sendo uma opção muito boa para promoção de eventos, marcas, publicidade. Você sabia que a pólvora foi criada na China? E você sabia que os fogos de artifício foram inventados lá? Pois é, agora a China também está dominando os céus com o Drone Light Show. Aí, como que o dinheiro gira em torno desse mercado, né? Quais são as peças que ganham, que fazem dinheiro? Por um lado, você tem uma empresa desenvolvedora de software que chega a cobrar uma anuidade de 15 mil a 100 mil dólares. E essas empresas, elas não vendem apenas um software para você usar, elas vendem todo um treinamento para equipes, certificados, animadores 3D, o suporte e também os drones em si. Bom, por exemplo, eu achei essa empresa que se chama Drone Show Software. E além do software e essas coisas que eu citei, eles também oferecem o drone em si. E olha só que interessante, eles oferecem um pacote inicial para você adquirir 20 drones, né? Para você começar a sua frota, ou seu enxame, como eles falam em inglês, né? E aí você vai adquirindo mais frotinhas de 20 que você vai somando para criar um show cada vez maior. Mas essa empresa em específico, eu vi que eles não oferecem a animação 3D, tá bom? Nesse caso aí, eles pedem para que seja feito por fora. E eu vi que nesse software, eles já oferecem uma parte de animação dentro do próprio software, tá? Isso aí tiraria de jogo a necessidade de ter o software de animação 3D para poder compor o trabalho, tá? Mas agora, assim, é um pouco duvidoso. É bom ou não é? Ou é ruim, sabe? O que a minha leitura é uma empresa que está vendendo um sistema bem pequeno com 20 drones e que você consegue fazer uma animação meio que sozinho, tá? Então, pelo que aparenta, você vai conseguir fazer animações básicas. Não vai ser um drone show complexo como a gente está vendo do Alok e nem da China. Por outro lado, você já consegue oferecer uma coisa básica com uma frotinha de 20 drones, você já consegue criar imagens bem básicas, talvez o logo de uma empresa. A parte do hardware, que são os drones em si, as empresas estão cobrando aí na média de 3 mil dólares o drone. Então isso é um lado da moeda. Vamos falar agora sobre um outro lado da moeda, que são as empresas de marketing e elas que vão contratar esse serviço de Drone Light Show, né, que foi criado aqui. Esse pessoal do marketing vai contratar. E quanto que uma empresa de Drone Light Show cobra para realizar um serviço desse, né? Eu achei aqui uma empresa que se chama Luma Sky e eles divulgaram alguns valores. Vamos dar uma olhada. A gente vê aqui que um pacote básico com 200 drones está no valor de 99 mil dólares. Um pacote com 300 drones, 149 mil dólares. E 500 drones. Nesse caso, o valor fica em 299 dólares. A tabela de precificação deles acaba por aqui. Então, pelo que eu achei na minha pesquisa, eles oferecem entre 100 e até 1000 drones, sendo que além disso já vira alguma coisa especial que precisa ser negociada e obviamente o preço vai fazer sentido com isso. E uma coisa que eu achei interessante é que uma dessas empresas que eu pesquisei, eles ofereciam um desconto caso você utilizasse designs que já tinham sido feitos por eles, né? Então você adquirindo ali o software, então você conseguiria um desconto por reutilizar designs, né? Então o que eu vi assim, tem uma florzinha aqui, tem um passarinho aqui, tem uma plantinha aqui, sabe? Designs assim, sem
propósito, né, eu diria. Então, mas é um modelo que eles acharam lá para oferecer um desconto. Eu falo meio sem propósito assim, mas se eu ver um passarinho voando assim, ó, de drone batendo asinha assim, eu falo, meu Deus, vou entrar nessa loja e vou comprar, porque os caras têm uma frota de drone voando aqui, ó, passarinho batendo asa. Eu sou da teoria de que somos mariposas. Todos somos mariposas, né? Teve uma luz, eu já fiquei hipnotizado. Então, isso, qualquer coisa. Bota um passarinho, uma borboleta batendo asa com uma frota de 20 drones. Você vai impressionar muita gente pro seu negócio também. Bom, pesquisando na internet, eu encontrei o dono da empresa que realizou o projeto do Alok agora na Fórmula 1, tá certo? E veja só que coincidência, né? A gente falou aqui no começo do vídeo sobre o Gustavo Remor. E ele é justamente ele que é o sócio da Flyworks, que foi a empresa responsável por realizar esse projeto junto do Alok e da Fórmula 1. E eu vi uma matéria muito legal dele no G1, falando sobre um chá de revelação da filha dele e que foi realizado com um drone light show. E nessa matéria tem uma informação preciosa, tá? Essa matéria diz que para fazer um show com 600 drones, que foi a quantidade utilizada para fazer a apresentação do Alok, é cobrado um valor entre 150 mil e 450 mil reais. Tá bom? Agora, por que essa variação de preço, né? Agora eu queria muito saber, então eu queria muito fazer uma entrevista exclusiva com o Gustavo, que é um dos top pilotos drone FPV, um dos mais relevantes da história do país aí também, seria uma grande honra. Eu queria entender essa variação de preço, 150 mil versus 450 mil, quero saber. Vamos marcar ele aí pra gente tentar armar uma entrevista exclusiva, pra eu desvendar, ir lá visitar talvez, pra ver como é que funciona na prática. Marca ele aí, ó, na descrição tem o contato dele, hein, vamos nessa. Capítulo 7. O que esperar do futuro? Existe muito dinheiro, existe muita ambição nessa modalidade de drone light show. Uma coisa muito óbvia é que a quantidade de drones no ar vai, assim, disparar, né? Hoje a gente tá falando aí de 10 mil drones, mas é só questão de meses até eles realizarem outro recorde aí. Como eu disse, na minha visão, a gente tá mirando aí para 100 mil, para 1 milhão de drones em pouco tempo, tá? Eu digo aí uma estimativa de 5 anos. Será? Comenta aí se você concorda ou discorda. Outra coisa é que com todo esse sistema ficando mais acessível, a gente vai ver mais empresas contratando esses serviços para realizar ação de publicidade, marketing, propaganda. Então, acho que vai ficar mais frequente aí nos céus, porque é algo que marca bastante as pessoas, né? Chama bastante atenção. Outra coisa, essa é matadora. A inteligência artificial vai entrar com força, principalmente para criar as coreografias no ar. Imagine hoje que você precisa de um animador 3D dedicado para criar as rotas de uma forma muito precisa. Isso aí é um trabalho tedioso e demorado também. Então, com a inteligência artificial, em um clique, você vai conseguir criar essas rotas elaboradas. E não é que vai simplesmente fazer um trabalho que já está sendo feito. Na minha visão, vai pegar o trabalho que está sendo feito e vai elevar o nível, porque a inteligência artificial não tá para brincadeira. Vai se equiparar com os melhores designers aí de drone light show e vamos ter todo esse acesso aí na ponta dos dedos. Bom, e com essa acessibilidade e com essa facilidade da inteligência artificial, eu acredito que a gente vai ver aí pequenas empresas que vão possuir aí uma frota pequena com 20 drones, com 50 drones, e eles vão começar a oferecer esse tipo de serviço para pequenas empresas também. Na minha visão, vai ter uma onda de pequenas empresas que vão lucrar bastante em cima de serviços menores assim, tá? Agora pro futuro a gente vem uma viagem assim, né? Um devaneio, porque a gente também tá passando por um salto tecnológico de litografia. A litografia é um processo hoje que é muito complexo, né? Mas também a gente dá alguns anos aí para que esses sistemas que produzem esses componentes muito pequenos, assim, microscópicos, a gente vê que vai ter uma evolução nisso também. A partir disso a gente vai ter componentes muito menores. A partir disso nós vamos conseguir ter drones muito menores também. Hoje a gente não consegue produzir um drone muito pequenininho assim, né? Chegou tipo que no limite, entendeu? Minha visão pro futuro é que nós vamos ter microdrones e que esses drones vão ser capazes de realizar o mesmo tipo de voo coordenado em um enxame, então, com uma quantidade tão grande de 10 mil drones, porém, num ambiente muito menor interno, e aí já estamos falando de um outro tipo de produto, aplicação, serviço, né? Mas isso aí já é uma viagem também. E se a gente tá falando de 10 mil drones hoje, e a gente tá falando de 100 mil drones pro futuro,
futuro, o que a gente está falando é que quanto maior a quantidade de drones, mais isso vai ficar parecido com uma TV de LED, né? Onde cada LED emite uma cor RGB ali da televisão. Cada vez mais a gente vai estar transformando os céus em uma grande televisão de LED. Com isso a gente vai ter muito mais nitidez nas imagens que já estão sendo elaboradas aí e uma complexidade também bem maior. E por fim, para o futuro, as expectativas desse tipo de tecnologia, e que não é a parte mais legal do vídeo, é que isso vai ser transformado em uma arma de guerra. Acontece que os chineses, eles descobriram a pólvora e os ocidentais transformaram isso em uma arma de fogo letal. Os chineses novamente estão dominando os céus, transformando os céus em um show. Pensar que esse tipo de operação pode se tornar em alguma coisa militar, pode ir para lados aí bem pesados. Agora que estamos nos encaminhando para a conclusão, queria propor a gente trocar um pouco da perspectiva da tecnologia e do business e falar um pouco sobre o viés da arte. Afinal, o que é melhor? 10 mil drones? 5 mil drones? 600 drones? 100 drones? Qual desses é melhor? É claro que 10 mil drones deve ser impressionante, né? Mas se com 600 drones, que foi a quantidade utilizada para fazer o projeto do Ayrton Senna junto com a Loki, ou se com 100 drones causar um impacto, se causar uma experiência no espectador, se gerar uma emoção, se gerar uma lembrança, uma memória, alguma coisa que marque, esse vai ser o melhor, na verdade. Porque não adianta você ter 10 mil, 100 mil luzinhas piscando no céu se não tem um propósito, né? Uma mensagem. Por isso que a gente chega numa conclusão da parte de marketing, publicidade, na parte de filmmaking e de vendas também, de que a narrativa por trás é o que realmente vai gerar o impacto numa pessoa. Uma coisa é você ter alguns drones formando uma imagem de um passarinho batendo asa. Outra coisa é você colocar nos céus o rosto de um ícone herói brasileiro com um contexto todo do evento também. Se estiver causando essas sensações todas, esse vai ser o melhor. Esse tem o melhor propósito. É claro que a quantidade vai ser interessante para ver a capacidade aí, né, da tecnologia. É meio que um show-off, assim, deles, né? Claro, obviamente, é incrível. Mas, assim, falando sobre o viés da arte, a gente chega nessa conclusão do impacto da emoção ali da pessoa, né? A gente chega na conclusão do impacto da emoção do espectador tá recebendo aí e fazendo parte dessa experiência. Isso é muito importante. Então o show do Alok é o exemplo perfeito disso, sabe? Você tá mexendo num buraco fundo, assim, emocional, e você tá brincando com o imaginário, você tá buscando essas sensações realmente no conjunto, assim, da obra. Sensacional, tá? E o checkmate dessa reflexão é que é justamente isso que vai fazer você ser lembrado, que vai fazer com que a sua marca seja lembrada. Então, quando a gente pensa na Fórmula 1 e a gente vê o Ayrton Senna no Drone Light Show, a gente está associando com o Alok. Então, olha quanta força que traz para a identidade, para o branding do Alok e para o evento no geral também, né? Eu vi em muitos portais de notícia, os drones do DJ Alok formaram a figura no céu, entendeu? Então, mas foi ele que fez, ele que pilotou os drones, parece que foi ele que foi lá e pilotou os drones, né? Mas olha a força que você faz de associar uma coisa na outra. Então, o Alok tem essa estratégia, né? A empresa de marketing por trás do Alok tem essa estratégia e tem muito sucesso fazendo isso. E isso é marketing puro. Bom, com isso encerramos o nosso vídeo de hoje. Obrigado para quem ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a manter essa sequência de vídeos aqui. Obrigado e até a próxima.